É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 14 minutos, manhã do dia 10 de novembro de 2025. Estamos aqui no litoral norte do estado de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Estamos a uma temperatura de 19 graus, 19,3,3 de temperatura em graus Celsius. E nesta manhã podemos dizer graças a Deus. Podemos também dizer principalmente Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é esse Deus glorioso, o Senhor sobre todas as coisas, que nós vamos orar neste momento. E você que nos acompanha aqui pela nossa rádio Conexão Viva, também passa a nos acompanhar agora através da nossa rede social, Facebook. Também logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado e também através da página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, e em Tuas mãos nós nos colocamos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Mais uma vez, ó Deus, eu reintegro aqui. Obrigado, Pai, obrigado pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pela proteção e pela direção. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. E que neste dia, ó Deus, em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, de divisão, espírito de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nesta manhã eu quero falar sobre a justiça de Deus e a alegria dos justos. Isso mesmo, a justiça de Deus e a alegria dos justos. E eu quero ler o Salmo 33, versículo 5, que diz assim: Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Imagine você numa praça pública, em uma cidade antiga, onde o juiz está prestes a pronunciar uma sentença. A multidão espera ansiosa, sabendo que a justiça que será revelada determinará o destino de alguém inocente ou culpado. Agora pense na magnitude de uma justiça que não apenas traz punição, mas também manifesta misericórdia. Misericórdia essa que enche o coração de alegria daqueles que experimentam. Tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que ficou presa há mais de 20 anos, inocentemente, e assim que ela foi solta, ela foi detectada com câncer. E ela faleceu 6 meses depois. E esse câncer ela adquiriu no período que ela estava na prisão, por falta de tratamentos e cuidados. Então Deus é o único juiz que é justo. Ele sabe da inocência, Ele sabe da culpa. Então é nesse sentido que hoje vamos explorar como a justiça de Deus revela a sua santidade e misericórdia e como isso traz alegria verdadeira para o justo. E nós vamos trabalhar isso aí a partir do Salmo 33, versículo 5. O Salmo 33 é uma composição poética lá do período do Antigo Testamento, provavelmente atribuída a Davi. E naquela época Israel vivia sob uma forte sensação de dependência da fidelidade de Deus, tanto na glorificação de sua justiça, quanto na esperança de sua misericórdia. Então a sociedade era baseada em alianças e leis divinas. E a compreensão da justiça de Deus era central na vida comunitária e na adoração, principalmente. Deus era o centro da adoração para aquele povo. O povo judeu, o povo hebreu,
via Deus como justo e que é o Deus que era justo e que recompensava os justos e punia os ímpios, mas também como misericordioso que mantinha a terra cheia da sua bondade. Então é nesse contexto que o salmista celebra a fidelidade de Deus, que é manifesta tanto na justiça quanto na bondade, trazendo esperança e segurança ao povo. A teologia do Salmo 33 destaca dois aspectos essenciais do caráter de Deus: a sua justiça e a sua bondade. A justiça de Deus é a sua retidão e equidade na administração do universo e na relação com o seu povo. Aí é a justiça. A bondade, por sua vez, revela o aspecto misericordioso de Deus, que deseja o bem de toda a criação, o bem de tudo aquilo que ele criou. A justiça de Deus não é uma justiça cega ou severa, mas é uma justiça que se manifesta na fidelidade às promessas e na correção com misericórdia. Então a justiça de Deus se manifesta através das promessas que ele fez a mim e a você. E como nós nos comportamos a essas promessas. A bondade do Senhor é uma expressão de seu amor incondicional, que se manifesta na criação, na provisão e na redenção. Então é assim que Deus não é apenas um juiz, mas também um Pai misericordioso. E essa combinação traz alegria aos justos que confiam nele. Ok? Quando nós lemos de uma maneira exaustiva o Salmo 33, versículo 5, nós vamos encontrar ali algumas palavras hebraicas que têm significados muito contundentes. Por exemplo, a frase, ele ama a justiça. Ali nós temos a palavra Hesed Vetzedek. Hesed Vetzedek. Né? Então, ali é um amor incondicional pela justiça e pelo juízo. Não tem como nós mensurarmos o amor de Deus pela justiça e juízo. Tudo que ele promete vai cumprir. Agora, depende da fidelidade humana. Quando ele fala amar, a palavra amar, dentro da frase ele ama a justiça, que é avav, ali indica uma afeição profunda e constante. Deus não apenas pratica a justiça, ele ama a justiça. Ele valoriza e busca a justiça com amor para cada um de nós. A palavra justiça em si, o tzedek, refere-se à retidão moral, justiça social e à conformidade com a vontade de Deus em tudo isso aí. A palavra juízo, mishpat, do hebraico, envolve o julgamento justo, a administração equitativa de equidade e de justiça, o que também aponta para a ação de Deus na punição do mal e na recompensa do bem. E a frase, a parte B do versículo, que diz assim, a terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor, ali, quando nós encontramos a palavra Hesed, uma palavra que transmite a ideia de misericórdia, de amor leal. Deus é leal às suas promessas, o homem é que é desleal. Deus é leal à sua promessa, à graça e à fidelidade. Então, essa palavra, Hesed, aqui, ela é repetida aqui para enfatizar a abundância do amor de Deus na criação. E uma curiosidade sobre essa palavra Hesed, ela aparece mais de 200 vezes na Bíblia. E muitas vezes relacionada à fidelidade de Deus, às suas promessas. Então, a presença da fidelidade de Deus, aqui, suas promessas, na terra, indica que a manifestação contínua do amor de Deus. O amor de Deus manifesta-se diariamente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Através de quê? Através da sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Então isso é bênção demais.
E quando nós fazemos uma análise adicional, nós temos a combinação aqui de Tzedek, de justiça, e Hesed, que é bondade e misericórdia. Então essas duas palavras juntas, justiça e bondade, juntas trabalhando, revela que a justiça de Deus é inseparável da sua misericórdia. Que maravilha! A justiça de Deus é inseparável do seu amor para com os homens. Então, a alegria dos justos nasce exatamente na compreensão de que Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Imagina uma pessoa que é justa e misericordiosa ao mesmo tempo. Só podia ser onipresente e onipotente, sabe? Aquele onisciente que sabe todas as coisas. Quando nós lemos o Salmo 89:14, que diz assim: a justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e fidelidade vão adiante de ti. Aqui são justos, Deus é fiel e não há nele injustiça. Aqui destaca a perfeição da justiça de Deus. Simples assim. E em Romanos 3:26 diz: para mostrar neste tempo presente a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui aponta para a justiça de Deus revelada na redenção através de Jesus Cristo, através de Jesus, o Cristo Messias, sabe, o Filho do Deus vivo. Eu gosto de falar alguns homens, quando eu olho para a história da igreja, aqui eu tenho um homem na história da igreja que chama-se William Wilberforce. Ele nasceu em 1759 ali, morreu em 1833. Ele era um político ativista cristão que lutou contra o tráfico de escravos na Inglaterra. A sua vida, exemplifica a busca pela justiça divina na sociedade, para promover esperança e transformação. Outro homem que eu gosto muito de usar como referência é Martinho Lutero, João Calvino. Esses homens defendiam a justiça de Deus como fundamento da fé. Destacava que a justiça divina é o padrão pelo qual todo o universo é julgado e redimido. Todo o universo é julgado e redimido pela ação de Deus. E Jesus, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o ápice da expressão da justiça e misericórdia de Deus. Em sua vida, testemunho e sacrifício, nós vimos a justiça de Deus sendo satisfeita na cruz, onde o justo pagou pelos injustos para trazer a salvação e a alegria aos que creem. Então o salmista afirma que a terra está cheia da sua bondade, está cheia da bondade do Senhor. Essa bondade foi plenamente manifestada em Cristo, que trouxe a justiça de Deus para todos nós. Uma justiça que nós não merecíamos, aí é onde entra a misericórdia de Deus, onde entra a graça, um favor imerecido. Então, como justos, somos chamados a refletir essa justiça e misericórdia na nossa vida. Como que nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia? Refletir a justiça de Deus em nossa vida. Primeiro ponto, confiar ou confiança na justiça de Deus. Isso significa que mesmo em tempos de injustiça, como nós estamos vivendo, mesmo em tempos de injustiça, podemos confiar que Deus é justo e que sua justiça prevalecerá. Segundo ponto, celebrar a bondade do Senhor. Ou seja, como consequência da justiça divina, podemos nos alegrar na bondade que enche a terra e que se manifesta na provisão diária, na salvação e na esperança futura. Existe uma esperança futura mesmo para aqueles que estão vivendo uma injustiça visível, injustiça visível. Terceiro ponto, viver com integridade. Como justos, somos chamados a agir com retidão, refletindo a justiça e a misericórdia de Deus em nossas ações diárias. E por último, quero terminar aqui, compartilhar a alegria. Agora de manhã eu estava vendo dois grandes homens juntos, Luciano Hang e Marcelo de Carvalho. Eles fizeram uma aparição juntos falando sobre alegria, satisfação pela vida. É isso aqui, compartilhar alegria.
Quer dizer, para você, compartilhar alegria significa testemunhar a justiça e bondade de Deus ao mundo, levando a esperança às vidas que precisam dessa alegria, precisam dessa redenção que Cristo Jesus trouxe para mim e para você. Viva isso aí. Confiança na justiça de Deus. Celebrar a bondade do Senhor. Viver com integridade e compartilhar essa alegria. A vida em Cristo Jesus tem que ser contagiante. Amém? Que Deus nos dê um dia alegre, abençoado e próspero. Nos dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus. E para você